eu não estou conseguindo, não. Tá? Vou colocar, deixa eu só habilitar aqui que eu já coloco. Boa noite, companheiros do Zoom e do Facebook. Essa noite nós estamos reunidos mais uma vez em nome de Deus, através da União Espírita Dr. Bezerra de Menezes, pelas ondas amigas da internet, para mais uma reunião de estudo. Essa noite nós teremos a nossa companheira e trabalhadora de nossa casa, Luciene Astra, que falará as questões 413 a 418 do Livro dos Espíritos, que é da parte 2ª, capítulo 8, Visitas Espíritas entre Pessoas Vivas. Nós vamos dar início através da nossa página inicial, que é de Leon Denis, do livro Depois da Morte. A mensagem chama-se Lembra-te. Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te para adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne, reflete que a terra é um campo de batalha onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Lembra-te de que tudo que for material é efêmero. As gerações passam como vagas no mar. Os impérios esboroam-se, os próprios mundos perecem. Os sóis extinguem-se, tudo foge, tudo se dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que não são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. São a sabedoria e a virtude. Conquistas por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. Leon Denis. Então, companheiros, depois dessa página inicial que nos traz reflexões do que somos, por que estamos aqui e o que poderemos ser, nós unimos os nossos corações e os nossos pensamentos em direção ao alto, a Jesus e aos benfeitores e amigos espirituais. Agradecendo, Senhor, pela doce oportunidade de estarmos reunidos através dessas ondas amigas mais uma vez, a fim de estudarmos, de bebermos essas orientações e direcionamentos, os teus ensinos à luz da doutrina espírita, Jesus. Permita, Senhor, que possamos ter a tranquilidade, o pensamento focado nas orientações e direcionamentos que serão trazidas por nossa companheira Luciene. Que ela possa, Senhor, ser intuída por esses benfeitores e amigos espirituais, a fim de trazer a palavra clara, pensamento sereno e o consolo necessário para todos nós. Rogamos, Senhor Jesus, por cada um de nós, por nossas famílias, por nossas companhias espirituais, por toda a humanidade. Que teu doce amor e que o olhar misericordioso de Maria de Nazaré possa cercar-se de todos os nossos companheiros, encarnados e desencarnados, promovendo, Senhor Jesus, o consolo, a paz, a mudança de pensamento e de comportamento para o bem e para o belo. Em teu nome, Mestre, em nome de Deus, damos por iniciada a nossa reunião na tua doce e abençoada paz. Que assim seja. Companheira, você tem até as 9h05.
Bom estudo. Obrigada, boa noite, bom estudo para todos nós. Agradecendo essa oportunidade bendita da gente estar juntos aqui, né? Apesar de distantes fisicamente, a gente não pode estar lá na nossa casa espírita, mas a gente remete o nosso pensamento àquele espaço lá que a gente tanto gosta, né? Enquanto você estava fazendo a prece, Patrícia, eu fiquei pensando quando a gente está lá para reunião pública, né? Aí o dirigente da reunião está à esquerda, quem conduz o estudo ali à direita, de olhos fechados, esperando a prece acabar. E quando a gente abre os olhos, está lá todo mundo naquele salão maravilhoso. Então, enquanto a gente estava em prece, eu estava me transportando para lá e pensando na saudade que a gente sente de estar lá. Mas que bom que a gente pode estar juntos aqui. Que bom que a internet possibilita isso para nós, né? E hoje, nesse 21 de outubro, ainda no mês de Kardec, porque o mês de outubro é o mês que se comemora o nascimento de Kardec, né? A oportunidade de estar aqui hoje dividindo com vocês o estudo do Livro dos Espíritos. Então, muito grata. E enquanto eu estava preparando esse estudo e pensando, né, como é diferente a gente fazer um estudo através das redes sociais, a interação é menor, a gente não vê as pessoas, mas a gente se adaptou, as casas espíritas se adaptaram para fazer esse trabalho durante esse período de pandemia. E aí eu fiquei pensando, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec fala da marcha do progresso, que ele pergunta, eu até guardei hoje aqui, quando eu lembrei disso, para trazer para a gente refletir já nesse início de noite. Quando Kardec pergunta qual o maior obstáculo para o progresso, eu fiquei pensando que progresso a gente está tendo durante esse tempo, né? Quanta coisa a gente aprendeu a fazer. E aí os espíritos dizem o orgulho e o egoísmo, que são os maiores obstáculos para o progresso moral, porque eles dizem, refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Então, ele diz que o progresso intelectual se efetua sempre. E eu fiquei pensando nessa oportunidade que todos nós estamos tendo de progredir intelectualmente. Quantos de nós não tínhamos habilidades com a tecnologia, não sabíamos usar todos esses aplicativos que permitem que a gente entre ao vivo, e agora a gente sabe fazer. Então, também uma demonstração dessa marcha do progresso. E, aproveitando isso, falar também do quanto as nossas escolhas influenciam toda a nossa vida, né? Ao longo do estudo de hoje, a gente vai ver como tudo é sintonia, também na internet não é diferente. A internet, a gente sabe que tem conteúdos maravilhosos, mas também tem muita coisa ruim. Só que a internet de agora, a internet do mundo de provas e expiações, é como o mundo material onde a gente está. Quando a gente sai pelo mundo, se a gente vai para um bairro que a gente não conhece, a gente vai trafegar pelo bairro e vai escolher as ruas onde a gente quer entrar, a gente vai escolher as lojas onde a gente vai entrar, e a gente vai fazer escolhas de acordo com as nossas afinidades. Assim também é a internet. A internet tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. E que bom que agora a gente escolheu estar aqui juntos pelo Zoom, pelo Facebook, na reunião pública da União Espírita Dr. Bezerra de Menezes, para refletirmos sobre o Livro dos Espíritos. Eu vou compartilhar com vocês o conteúdo, que eu acho que assim fica bom para a gente acompanhar juntos. E a gente é acostumado a ver as carinhas, ver todo mundo, né, na casa espírita, tem que se habituar a fazer isso aqui agora. Vamos lá. A gente trouxe, dentro da programação da Casa Espírita, né, que às quartas-feiras a gente estuda o Livro dos Espíritos, a programação hoje são as visitas espíritas entre pessoas vivas, que são as questões 413 a 418. Logo no começo, eu trouxe aqui alguns conteúdos para a gente fixar, porque a gente está falando dessa parte do Livro dos Espíritos que trata da emancipação da alma, né? E aí eu trouxe esse material lá do site da FEB, febnet.org.br, fica aqui a dica, como eu falei no início, de tantos lugares bons que existem na internet para a gente visitar.
é o site da FEB. Lá tem um conteúdo muito bom de estudos completos. Você pode entrar lá e baixar todo o conteúdo de estudo sistematizado da doutrina espírita. E aí eu trouxe essa definição de emancipação da alma de lá para a gente já começar o estudo com alguns conceitos. Nesse material, a gente vai ler que o Espiritismo ensina que o intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual pode ser estabelecido por meio de duas vias. A via mediúnica, né, através da mediunidade, e pelo estado de emancipação da alma, conhecido como anímico ou ainda de desdobramento espiritual. Hoje a gente vai falar aqui especificamente pelo estado de emancipação da alma. E aí, continuando nesse material, a gente vai ver que a emancipação da alma acontece quando o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, torna-se mais livre, mais independente ou mais emancipado, né? A emancipação tem a ver com isso, com se libertar. E por si presencia ou participa de acontecimentos em ambas as dimensões da vida, e então consegue entrar em contato com espíritos encarnados e ou desencarnados. A gente vai ver ali a figura simbolizando, né, a situação do espírito em desdobramento. A primeira figura ali com fundo azul, a mulher está na cama, dormindo, e o espírito se desprendendo, e na outra o espírito já emancipado, né, ou seja, liberto momentaneamente do corpo. Nas duas figuras, eu vou pedir para vocês observarem, e no final a gente vai voltar nessa ideia, esse fio prateado que liga o espírito ao corpo nesse momento. Na quarta-feira passada, a gente já teve aqui o estudo sobre os sonhos, que é outra forma de emancipação da alma, e hoje a gente vai falar mais especificamente da visita dos espíritos em pessoas vivas. E aí, logo na primeira pergunta, Kardec faz a seguinte pergunta: do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida em relação extensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Então, Kardec está perguntando o seguinte: a partir desse princípio de emancipação da alma que a gente viu aqui, é como então se o espírito tivesse duas vidas, a do corpo e a da alma, é isso? E aí os espíritos vêm respondendo: no estado de emancipação, prima a vida da alma, ou seja, no estado de emancipação, enquanto estamos emancipados, libertos temporariamente do corpo físico, a prioridade é a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Ou seja, nós não somos duas coisas separadas, né? Nesse momento aqui em que, enquanto eu estou dormindo, e aí vem um conceito, antes de falar disso, vem um conceito importante da gente fixar, que é a questão de que nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos e estamos encarnados nesse momento. Eu sou um espírito milenar, já vivi milhares de encarnações, e nesse momento eu estou, Luciene, encarnada num corpo, numa composição feminina, com todas as atribuições que essa encarnação me trouxe. Mas eu sou um espírito. E aí, no momento em que a gente entende isso, fica mais fácil da gente entender essa resposta aqui, que os espíritos deram. No estado de emancipação, a prioridade, ou seja, prima a vida da alma. Já que a gente está em emancipação, né, liberto daquele corpo grosseiro que aprisiona o espírito, porque é essa a ideia que Kardec traz quando fala dos sonhos, a vida espiritual está muito mais clara, né? Assim, então, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. É importante a gente gravar isso dessa pergunta. Então, quando eu estou em desdobramento, eu sou uma Luciene aqui na cama e outra lá no mundo espiritual? Não. O que acontece é que eu vivo duas fases de uma só existência, como ele diz ali. Duas fases da mesma existência, mas apenas um ser, que sou eu, espírito, ligado ao meu corpo físico através do meu corpo espiritual.
E aí, seguindo, na 414, Kardec faz uma pergunta interessantíssima. Podem duas pessoas que se conhecem se visitarem durante o sono? Então, a gente acaba a reunião pública aqui hoje, e aí eu falo assim, hoje, aí no meu sonho, no meu desdobramento, eu encontro Patrícia lá na casa espírita. Isso é possível? As duas estão encarnadas, a gente pode se encontrar? E aí eles respondem, certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Então ele diz, sim, certo, a gente pode fazer isso. Duas pessoas que se conhecem podem se encontrar durante o sono. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Quantos de nós já não tivemos sonhos com pessoas que a gente fala, nossa, eu tinha várias pessoas que eu não conheço. Então a gente julga não conhecer. Mas são espíritos afins, mas lá na frente ele vai falar dessa questão da reunião de espíritos afins. E nós somos espíritos afins que em algum momento vamos nos encontrar. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país, em outro país. Afinal de contas, todas as ligações que a gente acumula ao longo de uma existência, todas as famílias, amigos que a gente vai fazendo durante uma encarnação, esses laços são para a vida toda, né? Então, se eu desencarno daqui a muitos anos e uma grande amiga também, e na próxima encarnação ela vai viver em outro país, por que não, pelos laços da espiritualidade, a gente não se encontrar? É possível, sim. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essa visita. Então, ele diz o seguinte, é tão habitual a gente fazer isso, que quase todas as noites a gente pode fazer essas visitas. E aí, mais lá na frente, a gente vai falar de como isso acontece e da nossa parcela de responsabilidade sobre esses encontros. E aí, Kardec pergunta, eu falei, né, que a gente, muitas vezes a gente tem sonhos com pessoas que a gente nem julga não conhecer, e quando a gente acorda, a gente esquece o que foi falado, ou a gente lembra vagamente das pessoas ali, mas não sabe o que foi dito e lembra pelos rostos, né? Nossa, eu vi vários rostos que eu não conheço. Então, Kardec perguntou, que utilidade isso pode ter se a gente esquece? Quando eu acordar, eu esqueço? Então, qual a utilidade disso, né? E aí, os espíritos responderam, de ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Ou seja, normalmente, né, de ordinário, quando a gente acorda, a gente guarda intuição dessas reuniões. Mas a gente realmente não lembra, e aí a gente acha que foi nossa intuição que trouxe aquele acontecimento, né? Por exemplo, a gente pode estar num sonho com várias pessoas, se encontrar em grupo e não lembrar o que foi dito. Mas vem de intuição algo importante que foi dito naquele encontro. Não sei, a gente pode estar... É muito comum isso acontecer quando a gente está envolvido em algum trabalho na casa espírita, por exemplo. Vamos organizar um evento. Vamos organizar um evento e para preparar esse evento, a gente estudou muito, se reuniu. Estou contando isso porque realmente aconteceu várias vezes conosco no grupo, lá na União Espírita Dr. Bezerra de Menezes, enquanto a gente se reunia. E toda semana, naquele mesmo horário, estudo sobre o conteúdo daquele seminário que a gente ia fazer. E aí, sempre que acabava, a Patrícia faz isso até hoje, várias vezes ela falava assim para a gente, bom, vamos continuar essa reunião em desdobramento. E sempre, alguns de nós relatavam sonhos que tivemos em situações de estudo lá na Casa Espírita. Não há dúvida nenhuma que em desdobramento a gente voltou para lá,
se encontrou e continuou o trabalho, porque quando, lá no livro ainda no livro dos Espíritos, quando Kardec fala do sono e dos sonhos, os espíritos dizem que quem precisa repousar é o corpo. O espírito está sempre ativo, sempre trabalhando. Então, a gente sai da casa espírita, cansado, fez aquela reunião, aí vai para casa ainda preparar um monte de coisas para o dia seguinte, se alimentar, fazer a higiene, aí deita cansado e fala, nossa, como eu estou cansado, e apaga. E aí, o que o espírito faz? O que nós, espíritos, fazemos? Aproveitamos esse momento, vamos lá continuar a reunião. Então, várias vezes, pessoas diferentes do grupo relatavam, eu sonhei que vim para cá e encontrei com você, mas tinham pessoas que eu não conhecia. Olha aí a questão tinham pessoas que eu não conhecia. Realmente, tinham espíritos, com certeza trabalhadores da casa, né? Que eu, nessa encarnação, não me lembro, mas que com certeza tem alguma relação com a minha história, com a minha encarnação, enfim. E nos encontramos ali e continuamos esse trabalho. Então, sim, eles dizem que certas ideias que nos originam vêm desses encontros. São ideias que adquiristes nesses encontros, nessas confabulações, nessas conversas. Inclusive, vários livros de André Luiz relatam essas situações e explicando exatamente isso. Por que a gente esquece? O nosso corpo físico não está preparado para trazer e absorver tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu quando na espiritualidade. Então, eu, espírito em desdobramento, vou para o mundo espiritual, me encontro ali, como eu citei, na casa espírita com esses companheiros, escuto, mas quando eu volto, eu não lembro de tudo que eu escutei, porque lá, nessa reunião, eu estava em espírito, ligado ao meu corpo físico, mas liberta dele nesse momento. Então, no momento em que eu volto para o corpo físico, a minha audição não é a mesma, né? Eu estava lá em corpo espiritual e não o corpo material. E ainda seguindo na pergunta 416, pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Essa pergunta é... Quem nunca se fez essa pergunta? Olha só que interessante. Pode, então, o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? E aí ele dá um exemplo. Pode, por exemplo, dizer quando está para dormir, quero essa noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isto. Ou seja, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora lá em Brasília, uma grande amiga minha de infância. Eu posso hoje, quando deitar para dormir, pensar assim, fechar os olhos e pensar, hoje eu quero encontrar minha amiga de Brasília, que eu quero muito falar para ela, eu quero contar uma novidade para ela, quero muito encontrar ela em espírito. É possível isso? E aí os espíritos vêm respondendo. O que se dá é o seguinte, olha que interessante. Adormecendo o homem, seu espírito desperta. E muitas vezes, nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Olha que interessante. Adormecendo o homem, seu espírito desperta. E muitas vezes nada disposto se mostra a fazer com que o homem resolvera. Então, eu durmo lá com esse pensamento de encontrar minha amiga de Brasília, né? Esse momento, eu, espírito encarnado, vivendo aqui todas as questões da vida material, tive um dia de trabalho e pensei, hoje eu quero encontrar minha amiga. É possível isso? Só que quando desprendida do corpo, em espírito, eu percebo que eu tenho outras coisas para fazer, né? E é importante a gente lembrar daquele conceito, corpo e espírito, mais uma só criatura. Eu sou espírito nesse momento encarnada. Só que eu, espírito, tenho o entendimento da vida espiritual. Quando desprendida do corpo, quando
quando desprendida do corpo, quando em desdobramento, a liberdade é outra e as prioridades também são outras. Nesse momento, eu estou pensando com a mente espiritual. Eu quero buscar coisas que tenham a ver com o que eu, espírito, estou buscando. E aí, mais para frente, a gente vai falar dessa sintonia. Então, por isso que pode acontecer sim, mas também não pode. Pode não acontecer porque o espírito não quer. Era uma coisa... Sabe aquela coisa que você pensa em fazer, mas depois você muda de ideia? É mais ou menos isso. Eu aqui, acordada, penso nisso, mas em espírito eu vejo que não, eu tenho outra prioridade hoje. E aí a gente vai entender como funciona essa questão. Ainda continuam os espíritos na resposta. Isso ainda é a continuação da resposta. Isso com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Ou seja, o que ele quis dizer em relação a o espírito decide diferente do que eu pensei, ele está falando em relação a homens, criaturas humanas já bastante elevadas, que o espírito entende que tem coisa mais elevada para fazer do que encontrar com fulano ou A, B ou C. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena, ou seja, os outros espíritos, os espíritos de classe mediana, vão passar de modo muito diverso a sua existência terrena. Ou seja, vamos entender como isso acontece. Agora está falando mais de nós, né, gente? Isso aqui é mais perto da gente. Entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Então, o que os espíritos estão nos explicando é que a gente ainda se entrega muito às paixões que nos escravizam, né? E aí, N situações em que a gente pode se escravizar daquele sentimento e mais para frente, quando a gente for elaborar melhor isso, a gente vai trazer uns exemplos. Mas é possível, sim, que o espírito vá até se encontrar com outras pessoas, porque está longe de propósitos mais elevados e se entregam a essas paixões. Mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique o simples fato de ele o querer quando desperta. Então, não é só porque eu quero encontrar minha amiga que isso vai acontecer. Por mais que eu pense e vá dormir pensando nisso, não é isso que vai determinar esse encontro acontecer ou não. E aí eu trouxe para a gente uma reflexão que está lá no livro Filosofia Espírita, pelo Espíritos Miramês, onde ele faz comentários sobre as questões do Livro dos Espíritos. Esse livro é bem rico para a gente estudar o Livro dos Espíritos, porque ele vem esmiuçando mais ainda as questões. E aí, sobre essa questão 416, Miramês traz a seguinte observação, o espírito Miramês. Há pessoas que concentram os pensamentos para encontro no mundo dos espíritos e confabulações com tais e quais entidades. No entanto, isso depende de muitas condições, não somente dos pensamentos que firmam em sua mente. E o direito dos espíritos com quem desejam se encontrar? Ou seja, esse espírito que eu estou pensando em me encontrar com ele também tem desejos. Então, eu estou aqui pensando, quando eu dormir, eu vou encontrar minha amiga lá de Brasília. E ela está pensando, essa noite, quando eu dormir, tomara que eu consiga resolver aquela minha questão do trabalho, tomara que eu consiga descansar para resolver aquela questão do trabalho que está atordoando minha mente. E aí, o que vai acontecer? Ela provavelmente vai se encontrar com espíritos afins da situação profissional dela, até para conseguir uma ajuda para a questão que ela tenha que solucionar. Então, depende da vontade do outro também, né? Do direito dele. E aí, Miramês continua. Se eles se encontram em planos superiores, ou seja, se esse espírito com quem eu quero encontrar já se encontra num plano superior ao meu, o trabalho é constante em suas vidas.
e só atendem aos pedidos se quiserem, por serem superiores aos que os chamam. Então, um espírito que só vai, ele já está em plano superior, ele está envolvido em trabalhos. Lembra que eu falei da questão da gente se encontrar na casa espírita com espíritos enquanto estávamos planejando um seminário? Esses espíritos que estavam lá também eram espíritos que estavam em nível elevado e já estudavam a doutrina espírita, estavam ali provavelmente para coordenar nossas ideias em desdobramento, para quando a gente acordasse, a gente trouxesse mais conteúdo ainda para o trabalho. Então, esses espíritos mais elevados, é como se a gente dissesse assim, eles têm mais o que fazer, não vai ficar se encontrando para eu ficar falando confabulações e contando coisas menos importantes. Esses espíritos em desdobramento, com certeza vão trabalhar, vão aproveitar esse tempo para fazer coisas importantes, como lá a gente falou no início, que quando fala do sono e dos sonhos, os espíritos respondem para Kardec que quem precisa descansar é o corpo, o espírito está sempre ativo. E ainda, ele traz uma questão muito importante, que tudo é sintonia. Para onde pendermos nossa mente, do modo que pensamos e vivemos, encontraremos companhias do mesmo quilate no plano espiritual. Ou seja, se em desdobramento eu quero encontrar espíritos elevados que possam me trazer questões, me ajudar na minha evolução moral e intelectual, eu preciso estar sintonizada com esses espíritos, né? Não adianta no meu viver, não é só ficar ali antes de dormir, fazer a prece, pensar e falar assim, pensar naquela situação e pedir para a espiritualidade, se o meu viver cotidiano não foi isso. Se no meu viver cotidiano eu não conseguir me manter ali, né, o mínimo possível dentro do meu grau de evolução e dentro do que é possível para mim, se eu conseguir manter um bom viver, é com esses espíritos que eu vou me afinizar. E é importante a gente falar isso, dentro daquilo do que é possível para mim, dentro do meu grau de evolução, para a gente não se exigir ser perfeito já nessa encarnação, né? A gente está caminhando, a gente está no caminho mesmo do nosso progresso espiritual. Então, até onde é possível eu viver nesse momento, o mais próximo possível daquilo que o Evangelho de Jesus traz para a gente, é o que vai definir a sintonia com os espíritos que eu vou encontrar em desdobramento. E aí ele continua, somos atraídos para onde pender o coração, e quanto mais forte for a tendência, mais nos reuniremos com os nossos iguais. Então, essas tendências é que vão determinar esses encontros que eu vou ter. Então, vamos dar um exemplo. Eu já dei o exemplo lá da Casa Espírita, a gente estudando para um seminário, ficou claro para todos nós que tivemos esses encontros. Agora, numa mesma época, eu posso estar um pouco mais desconectada da Casa Espírita, lendo menos os livros da codificação, fazendo aquela prece correndo antes de dormir, e aí, um parênteses aqui para falar desse momento que a gente está vivendo, de tecnologia à mão, né? A gente está ali com o celular, e aí a gente está o tempo todo conectado, e aí, erradamente, porque isso de levar o celular para a cama antes de dormir, a gente sabe que não é saudável, mas a maioria de nós faz, sim. E aí, quando eu estou ali com esse celular, começo a ver um conteúdo que vai me levando para situações diversas. Os encontros espíritas que eu vou ter durante a noite não serão com os mesmos espíritos que eu tive quando eu estava estudando para o seminário. Eu vou ser levada, a minha sintonia vai ser com um grupo de espíritos que estão afinizados com aquelas situações, né? Então, se eu estou ali, por isso a importância de se preparar para o sono, né? Porque se eu estou ali assistindo um filme muito violento, muita situação de violência, e vou dormir impregnada daquilo na minha mente, e o meu viver já é um viver acentuado para essa questão da violência, estou sempre lendo, vendo, e só falo nisso, em desdobramento, provavelmente eu vou encontrar espíritos em situação de violência. Então, por isso a importância do equilíbrio. Luciene, então eu não vou ver filme nenhum. Não,
A gente vai se adaptar ao mundo no qual a gente está encarnado. A gente vai olhar e fazer as melhores escolhas. Lembrando que a gente ainda não alcançou o grau onde a gente vai ficar livre de todas essas influências do que está à nossa volta, né? A gente passa o dia todo sendo bombardeado de informações, vídeos, mensagens, o tempo todo, muita notícia. Então, a gente já está vivendo uma fase onde o nosso cérebro fica mesmo impregnado de informação. E aí a gente tem que encontrar os caminhos para se desprender disso um pouco, para que a nossa mente fique um pouco mais leve e a gente aproveite esses momentos de desdobramento, porque se o espírito está sempre ativo, então que eu possa, nesse momento do sono, buscar um conteúdo que vai me ajudar em alguma coisa quando eu estiver acordado, né? E aí tem uma parte interessante lá no livro Missionários da Luz, pelo médium Chico Xavier, através do espírito de André Luiz, lá no capítulo 8, quando fala no plano dos sonhos, eu trouxe um conteúdo que tem a ver com o que a gente está estudando hoje. André Luiz, conversando com o mentor Alexandre, que naquela noite dirigia pequena assembleia de estudiosos encarnados. Olha que interessante, estávamos falando exatamente disso, né? Espíritos que durante o desdobramento vão para lugares onde é possível estudar. E é exatamente isso que o mentor Alexandre está fazendo. Ele está dirigindo um encontro de espíritos encarnados que foram para lá durante o sono. E aí ele diz assim: contamos em nosso centro de estudos com um número superior a 300 associados. Vejam que interessante, gente. Enquanto aqui, encarnados, nós somos associados às nossas casas espíritas, né, materiais, lá no plano espiritual, nós também somos associados a alguns grupos de estudos. Assim esperamos, né, que nós possamos ter esse aproveitamento das nossas horas. Então, 300 associados. E aí ele diz, no entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. Então, de 300, apenas 32 conseguem de verdade se conectar com a sintonia do que está acontecendo ali e deixar para lá tudo aquilo que ele está vivendo enquanto acordado. E noites se verificam em que mesmo alguns desses 32 quebram os compromissos assumidos, atendendo às seduções comuns, reduzindo-se ainda mais a frequência geral. Ou seja, desses 32, algumas noites ainda tem aqueles que as paixões inferiores vencem a vontade de se melhorar e esses espíritos acabam não chegando lá na reunião, no plano espiritual, né? Que interessante isso, o quanto tudo é sintonia. E aí, seguindo para a questão 418, Kardec pergunta, podem os espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? A gente acabou de ver a questão do livro, né? Deixa eu voltar aqui, Missionários da Luz, onde André Luiz cita exatamente um exemplo desse, uma assembleia de encarnados que se reúne lá. Então, isso é possível? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. E aí, Kardec faz um comentário nessa questão que ele diz o seguinte, pelo termo antigos, se devem entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos nesses colóquios. Ou seja, quando a gente acorda, a gente tem aquela intuição de ideias que a gente pôde trazer dessas conversas. Mas ficamos na ignorância da fonte de onde essas ideias propanaram. A gente não sabe de onde vieram essas ideias, mas vieram desses encontros. E é interessante que Kardec faz essa observação dizendo, pelo termo antigos, se deve entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Que fantástico isso, né? Porque a gente sabe que dessa vida, né, quando a gente desencarnar, o que eu levo em espírito são todos os sentimentos e as coisas boas e ruins que eu fiz. Meu pensamento vai impregnado dos sentimentos e pensamentos que eu construí ao longo dessa vida. E os laços de amizade ultrapassam as existências. As amizades que a gente faz aqui,
com certeza a gente vai se encontrar em outras existências e isso é maravilhoso, né? E aí, seguindo para a pergunta 418. É muito interessante essa pergunta e para a gente ler com bastante atenção, porque ela é complicadinha para a gente entender. Então, vamos esmiuçá-la bastante. Kardec pergunta: uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? Então, assim, eu pensando que eu estou sem falar há muito tempo com um amigo e penso, nossa, eu acho que ele está morto. Morreu, aconteceu alguma coisa com ele, ele morreu. E aí eu posso, em sonho, né, em desdobramento, encontrar com ele e descobrir que ele estava vivo, falar com ele, ele vai falar assim, não, tá tudo bem comigo, tá tudo bem. E dado o fato, poderia ao despertar ter dele a intuição? Então, quando eu acordasse, eu falasse assim, ai, sonhei com fulano, não, ele não aconteceu nada com ele, não. Lembrando, gente, que isso é uma pergunta baseada no ano, né, no século em que Allan Kardec codificou a doutrina. No século XIX, a comunicação era muito mais difícil, né? Porque muitos, os mais jovens que estão ouvindo agora isso, devem estar se perguntando assim: ué, gente, mas não era só perguntar pelo WhatsApp? Não era só mandar uma mensagem para essa pessoa e perguntar: tá tudo bem contigo? É que eu tive aqui uma sensação. Não, tá tudo bem, não estou morto, não. Né? A gente está falando de uma época em que a comunicação era difícil. Para as pessoas se falarem, havia toda uma demora, né? Enviar uma carta, esperar a carta voltar, enfim. Então, por isso que Kardec trouxe essa questão de poder ter essa notícia em desdobramento. É possível isso? E quando eu acordasse, eu ia ter essa intuição de que estava tudo bem com ele porque eu encontrei em sonho? E aí os espíritos respondem: como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Então, sim, eu, espírito, eu posso ver esse amigo e entender que está tudo bem com ele. Se lhe não houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo da sua morte. Então, o que os espíritos querem dizer para a gente é: se isso for uma prova, não, eu vou continuar ali com aquele medo, com aquela insegurança. Pode ser uma prova passar por essa pequena desconfiança de que esse amigo desencarnou, né? Mas se não for uma prova, a gente poderá sim ter esse pressentimento. E aí, como eu falei, que lá no livro Filosofia Espírita, o espírito Miramês, ele comenta as questões e ajuda bastante a gente nesse entendimento. Eu trouxe essa observação da questão para a gente. E olha que interessante que ele diz: tudo pode acontecer na Terra e no plano espiritual. Quando estamos em estado de sono, nesse transe de desprendimento parcial do corpo físico, podem acontecer muitas coisas. E no mundo dos espíritos, como já dissemos, podemos encontrar amigos como inimigos nossos, por vezes também nos procurando. A gente está falando de amigo, mas a gente também pode encontrar aquele inimigo e que em sonho, em desdobramento, vai querer nos encontrar. Lembra? Tudo é sintonia. Se tivermos alguma notícia de que um nosso amigo tenha desencarnado, ao encontrá-lo, podemos perfeitamente saber dele a verdade, como também verificar as suas condições. Então, ele está ratificando o que os espíritos já disseram. Sim, é possível, sim, que eu o encontre e vou saber que ele está bem. O espírito mais esclarecido saberá se o amigo pertence ao mundo físico ou não. Olha que interessante. Então, eu, em desdobramento, vou encontrar esse amigo que eu acho que desencarnou, vou olhar para ele e vamos nos comunicar, né? Em pensamento, a linguagem do espírito é o pensamento, e eu vou tentar saber se ele está bem, porque eu, enquanto espírito mediano, é isso que eu vou conseguir fazer. Mas Miramês vem dizendo o seguinte: o espírito mais esclarecido, ele vai saber, olhando para o amigo, se ele pertence ao mundo físico ou se ele pertence ao mundo espiritual, ou seja, se ele ainda está encarnado ou se ele já desencarnou. E aí ele explica:
A alma ainda ligada ao vaso físico é reconhecida pelo cordão de prata ainda ligado à base do crânio do perispírito e ao crânio do corpo físico, ao passo que o desencarnado se encontra livre das cadeias da carne. Então, lá no início, quando a gente viu essa figura, eu falei para vocês, gravem essa figura que a gente vai voltar nela, é disso que Miramês está falando. O espírito mais esclarecido, ele vai olhar e vai perceber que esse espírito, que possui ali um cordão de prata ligando ele ao corpo material, ele ainda está encarnado. Vai falar, sim, ele não desencarnou, não, meu amigo está encarnado, porque eu estou vendo ali a conexão, né? O corpo está lá. Então, essa conexão está feita. Muito interessante essa questão. Né? E aí, o que, ainda continuando nesse livro, essa questão aqui é a última que a gente tinha para trazer, a 418, o nosso estudo está se baseando até essa questão. E com essa observação de Miramês, a gente traz ainda uma reflexão maior, que é quando ele diz o seguinte: a doutrina dos espíritos, codificada pelo professor Rivaio, nos dá noções bem claras do mundo espiritual. As mensagens registradas nos livros são roteiros para toda a humanidade, esclarecendo como é o lar maior do espírito. É para todos os povos a grande esperança, onde e pela qual encontramos a felicidade. Então, assim, o que Kardec trouxe em toda a codificação é um conteúdo importante para todos nós, né? Porque ele dá noções claras do mundo espiritual. E em que isso nos ajuda? Trazendo isso para a nossa vida prática. Em que me ajuda a saber que em desdobramento eu vou ao plano espiritual e dentro da minha sintonia eu vou encontrar com espíritos que podem me auxiliar e trazer informações importantes para mim ou não, ou pelas minhas paixões inferiores, eu posso ir para locais ruins, eu posso estar afinizada a espíritos associados às drogas e em desdobramento e procurar ambientes onde estão as drogas. De que adianta saber isso? É por isso que ele diz que é para todos os povos a grande esperança, onde e pela qual encontramos a felicidade. Porque no momento em que a gente entende que nós somos espíritos e que a gente tem essa liberdade enquanto espírito, nos auxilia a construir um bom viver, né? Um dia a dia mais voltado para essas coisas que a gente quer encontrar. Então, se eu quero me libertar, eu sei que eu ando tendo muitos sonhos com situações amedrontadoras, eu tenho visto, vamos pegar esse exemplo das drogas, eu tenho sonhado muito que estou num lugar onde eu vejo espíritos se drogando e eu me sinto ali aterrorizada naquela situação e eu quero voltar, eu quero acordar e não consigo. O que isso quer dizer? E a gente, enquanto estudiosos da doutrina espírita, porque para sempre a gente tem que ser, né? Foi por isso que Kardec disse, espíritas, instruí-vos, a necessidade da gente estudar, a gente começa a entender que não tem isso de interpretação de sonho, né? Antigamente era muito comum vendia em banca de jornal aquele livrinho de interpretação de sonho. A gente não precisa interpretar nossos sonhos. Se a gente prestar atenção nos lugares onde a gente lembra que foi, a gente vai entender as nossas sintonias. Então, trazendo esse exemplo, se eu estou tendo esses sonhos recorrentes com esses lugares, eu preciso rever uma série de coisas, como está o meu dia a dia, se eu estou me preparando para dormir, a preparação para dormir que é importantíssima, sabendo que, de novo, o que é a importância do conhecimento? Sabendo que eu, espírito, em desdobramento, vou estar com aqueles com os quais eu me sintonizo, então eu vou preparar para que essa sintonia seja boa, né? No dia a dia, tentar, lembrando de novo, o máximo possível, porque nenhum de nós chegou à perfeição, então não vai ter, de 7 dias da semana, os 7 dias eu tive pensamentos bons. Os 7 dias eu só falei coisas boas. Não, em algum momento desses 7 dias eu me sintonizei sim com a espiritualidade menos esclarecida, porque eu ainda sou espírito imperfeito. Porém, conhecendo tudo isso, tendo todas essas informações que a doutrina nos traz,
eu já consigo refletir sobre isso e falar, pô, não tá legal isso aí. Poxa vida, eu já tive de novo esse sonho, por que será? Então, eu tenho que ler mais o Evangelho antes de dormir. Tem que deixar o celular na sala, porque aquele episódio que eu estou achando que é inofensivo da série que eu estou vendo, na verdade, impregnou minha mente de pensamentos menos elevados e eu acabei indo para lugares onde eu não aproveitei minha noite de desdobramento. A doutrina espírita, ela capacita a gente para esse entendimento, né? Está nas nossas mãos, não é uma doutrina que vai dizer você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ela entrega para a gente essa responsabilidade. E isso é bom, porque é assim que a gente vai crescer, né? E aí ele continua: segue-se daí que devemos procurar a verdade por todos os meios lícitos, porque ela modificará a estação onde pegaremos o comboio que nos levará ao verdadeiro entendimento. Só essa frase aí, a gente já pode dormir com isso aí, já pode dormir pensando nisso. Devemos procurar a verdade por todos os meios lícitos, porque ela modificará a estação onde pegaremos o comboio que nos levará ao verdadeiro entendimento. É através dessa busca pelas verdades, através dos meios lícitos, ou seja, o que é isso? É a gente buscar entendimento de tudo isso que a gente pensa, né? Aquilo de para onde eu vou, de onde eu vim, a morte do corpo existe, mas eu, espírito, sou imortal, como vai ser isso? É buscar toda essa vontade que a gente tem de responder essas questões e estudar através desses meios lícitos. Que meios lícitos são esses? Nós temos a codificação inteira. A gente não precisa ir para a internet ir lá pesquisar interpretação do sonho. Sonhei com tal coisa, o que significa? A gente não precisa disso, porque a gente tem a codificação inteira para dizer para a gente o seguinte: o sonho, na maioria das situações, é você em desdobramento, você enquanto espírito, liberto temporariamente do seu corpo físico, indo se encontrar com aqueles com os quais você se sintonizou esse tempo todo. Então, se você sabendo disso, é através dessa informação que eu vou buscar o melhor para mim. Então, quando ele diz, pegaremos o comboio que nos levará ao verdadeiro entendimento. E aí eu coloquei, não por acaso, ali em vermelho, quando ele termina dizendo que o Cristo é o nosso guia. É ele, né? Através do Evangelho, nos momentos em que... Agora, então, a gente está passando por uma fase difícil de concentração para a maioria de nós, né? Cada um está vivendo esse período de uma maneira, ninguém mais fácil que um ou outro, cada um dentro das suas dificuldades. Por mais que em algum momento a gente pense, poxa, mas para mim está tão mais difícil do que para fulano, todos nós estamos na nossa dificuldade. E cada um de nós está passando por isso de uma forma. E não há como não ser tocado e a nossa situação mental ser resultado disso que a gente está vivendo. Mas se a gente lembrar que o Cristo é o nosso guia, nesses momentos em que fica mais difícil, e a gente se pegar com o Evangelho, abrir o Evangelho e ler, nem que seja uma frase, naquele momento é o nosso mentor espiritual que vai estar se sintonizando com a gente. E que é melhor do que isso, né? Se eu posso me sintonizar com alguém que seja com o meu mentor espiritual, que com certeza está aqui nessa encarnação caminhando junto comigo para me ajudar. Ah, Luciane, mas tem hora que é muito difícil, tem hora que eu fico tão nervosa que nem do Evangelho eu lembro. Eu sei, porque eu também tenho esses momentos. Oi, como tenho, de pensamentos tão acelerados na mente que quando você vê, você se afasta um pouco, né? Que nem eu falei dos 7 dias da semana. Desses 7 dias, pelo menos um dia eu me desequilibrei, me permiti entrar na sintonia naquelas notícias, ou me chateei com alguém e me afastei do Evangelho. Nesse momento, se você não está conseguindo sozinho, se você não está tendo força sozinha para abrir o Evangelho e fazer uma prece, então busca alguém, fala com um amigo, uma amiga, fala, hoje está tão difícil para mim. E com certeza a espiritualidade vai te conduzir a falar isso para alguém que nesse dia vai estar melhor que você. E aí essa pessoa vai falar, amiga, olha, escuta essa música,
lê, poxa, eu pensei em você quando eu vi esse filme, e é nisso que a gente vai se apoiando, é nisso que a gente vai criando as nossas sintonias, porque nesse momento, essa pessoa está sendo o teu apoio, em algum momento você vai ser o apoio dela também, lembrando que o guia de todos nós é o Cristo, e é para ele que a gente leva o nosso pensamento. Então, que a gente possa, ao final desse estudo, lembrar da nossa... Quando a gente entende isso, é um presente, né? Entender que a gente controla o que a gente... É possível controlar para onde eu vou. Porque o tempo todo, quando a gente fala de sintonia espiritual, quando a gente fala de obsessão, a gente fica preocupado ali com todo esse... Que tipos de espíritos eu estou atraindo. Mas é a sintonia. Então, eu posso, né? Eu posso trabalhar a mente e o conteúdo que eu estou trazendo para dentro do meu cérebro, físico e espiritual, tudo que eu estou alimentando através do que eu estou lendo, ouvindo, das amizades que eu estou fazendo, as pessoas com quem eu estou conversando. Então, saber disso é um presente. Então, que a gente possa lembrar disso. Hoje, quando a gente for dormir, fazer esse exercício de lembrar ali daquela frase que está em vermelho, Cristo é nosso guia. Que todas as atribulações que a gente esteja passando e todas as incertezas que essa pandemia traz para a gente, todas as preocupações desse mundo material, porque sim, estamos encarnados e a gente vai ter preocupações materiais, que tudo isso possa ser colocado de lado, que a gente possa respirar fundo e fazer uma prece, pedindo para o nosso mentor nos ajudar para que a gente possa chegar num bom lugar em desdobramento, né? Já que em desdobramento eu posso decidir não ir para um lugar e acabar mudando esse caminho, como citado ali no livro, né, que os espíritos dos 32 que iriam para as reuniões, alguns ainda acabam se desviando do caminho e indo para lugares não elevados, então que a gente peça isso em prece, sabe? Meu mentor me ajude para que nessa noite, no momento de desdobramento, eu possa usar para ir para uma reunião no plano espiritual, onde eu seja acalmada, onde eu possa ouvir o evangelho através da espiritualidade, para quando eu acordar eu me encontrar mais calma, mais serena, com possibilidade de resolver questões da minha vida que estão me deixando nervosa, porque muitas vezes a gente fala muito isso para os jovens nos encontros de juventude, né? Que a gente fica aqui a propaganda, o nosso grupo jovem se encontra todo sábado às 4 horas através do Zoom. E a gente os trabalhos não pararam durante a pandemia. E a gente sempre fala para eles que a prece não precisa ser um texto rebuscado. A prece na hora de dormir é isso, é pedir para que a gente consiga vencer as nossas más inclinações, aquela vontadezinha que vai dar de debandar para um lugar não muito bom e chegar numa reunião espiritual, que com certeza a Casa de Bezerra de Menezes, lá na Rua da Feira, número 768, tem feito muitas reuniões durante o nosso desdobramento para nos receber. Eu não tenho dúvida disso. Então, que pelo menos a gente pense assim, que eu consiga chegar lá na minha casa espírita essa noite, para que a gente se encontre, estude o Evangelho e receba todas as bênçãos que, com certeza, os mentores espirituais lá da nossa casa sempre fazem para nós. Muito obrigada pela oportunidade do estudo. É sempre uma alegria estar aqui na nossa casa, ainda que através da internet. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa companheira, desejamos a ela paz, saúde e grandes oportunidades para a gente estar novamente juntos fazendo estudos. E agora nós vamos pedir ao nosso companheiro Ronaldo para fazer a prece final, já agradecendo a todos os companheiros do Facebook pela oportunidade de estarmos juntos. Muita paz. Muito obrigada. Boa noite a todos. Antes de fazer a prece, não é comum a gente fazer a divulgação, mas eu gostaria de fazer a divulgação antes. Na segunda-feira, no dia 26, nós vamos estudar o Evangelho, capítulo 13, itens 9 e 10. A caridade material e a caridade moral. Quem fará o estudo sou eu.
na quarta-feira, dia 28 de outubro, nós vamos ter uma mensagem com o nosso companheiro Anderson Paiva sobre o tema Mortos Amados. E no dia 8 de novembro, nós vamos ter um seminário que nós sempre realizamos na nossa casa no mês de novembro. Ele acontece sempre no terceiro domingo, mas como haverá eleição, nós antecipamos para o dia 8 de novembro. Vai acontecer também online, das 9 às 12 horas. O tema é o jovem, os vícios e a obsessão. Coordenando esse evento está a Ana Paola, a Luciene e a Lívia Oliveira, tá? Trabalhadoras da nossa casa. Então, fiquem atentos, nós vamos colocar esse aviso no nosso informativo e na nossa página do Facebook. Isso está encarregado a Luciene. Bom, então vamos unir os nossos pensamentos em prece e dizer assim: Senhor nosso Deus, aqui estamos reunidos sob os auspícios desses trabalhadores do mundo espiritual que nos assistem e que nos incentivam ao estudo e à prática da moral cristã. Aprendemos sempre, Senhor, ensinos que nos fortalecerão para termos um norte definitivo em direção ao Deus nosso Pai. Nesta noite, aprendemos que o nosso corpo físico, máquina maravilhosa que tu nos deste a oportunidade de adentrar e manusear, se evidencia com desgaste nos nossos trabalhos do dia a dia, nos nossos afazeres, e que precisa, portanto, recuperar as energias, mas que nós, como seres espirituais, um tanto quanto libertos deste corpo, na proporção de nossas possibilidades, entramos num contato mais efetivo com o mundo espiritual. E para isso, Senhor, nós te suplicamos, reforça em todos nós a vontade de estar com os bons espíritos, com aqueles que nos assistem, para que possamos nos fortalecer e vencer as nossas imperfeições morais, para que possamos, Senhor, ser instrumentos de trabalho desta falange do amor e da caridade. Que possam todos aqueles que não puderam ou não aproveitaram oportunidades iguais a esta, de elucidações e de esclarecimentos, ser abençoado da mesma forma que te suplicamos para nós, que possamos, ao deitar, e elevarmos o nosso pensamento em prece, lembrar da tua misericórdia e do teu amor por todos nós. E que essa paz que emana de ti e de Jesus, o nosso mestre, guia e modelo, possa invadir todos os corações, encarnados ou desencarnados, hoje, agora e sempre. Que assim seja.